Após conversa telefônica, Donald Trump e Putin chegam a um cessar-fogo, pelo menos no que se refere à infraestrutura de energia. Mas, apesar de a Rússia se comprometer em não atacar a infraestrutura de energia da Ucrânia, minutos depois nós temos a Rússia atacando o território da Ucrânia em sua, adivinhe, infraestrutura. Pelo menos é o que nós temos de informações a partir de Kiev. Hoje, inclusive, nós tivemos uma conversa telefônica entre o Zelensky e o Donald Trump. Então, nós estamos diante de uma espécie de diplomacia da linha telefônica. Porque Trump ligou ontem para o Vladimir Putin e hoje para o Zelensky, ou seja, quer queira, quer não, o Donald Trump está ligando para os líderes da Ucrânia e da Rússia para tentar chegar a algum acordo. Ainda que, claro, nós observamos que em alguma medida o que tem sido discutido favorece muito mais a Rússia do que a Ucrânia. Aliás, hoje é dia 19 de março de 2025. Antes de avançar, eu peço a você, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Nós temos uma série de questões aqui para nós abordarmos e certamente essas conversas telefônicas são fundamentais no âmbito da guerra entre Rússia e Ucrânia e é sobre o teor dessas conversas que nós iremos tratar no vídeo de hoje, sobretudo. Na questão do fronte de guerra, nós temos basicamente a Rússia dominando todo o espaço geográfico já do território de Kursk. Na província vizinha, na região de Belgorod, existe, nós falamos aqui ontem sobre isso, a discussão de que haveria uma incursão militar por parte da Ucrânia nesta região, de modo que parcelas demográficas da região de Belgorod, no território da Rússia, teriam sido evacuadas. Porém, ainda nós precisamos de mais informações sobre esta situação para que nós tenhamos maior clareza sobre o que está acontecendo ali. Agora, no que se refere ainda ao fronte de guerra, nós temos a Ucrânia fazendo ataques contra a região de Krasnodar, uma das mais importantes regiões produtoras de petróleo. No caso ali, a Ucrânia buscou atingir um terminal de óleo em Kavkazskaya. Kavkazskaya fica na região do território de Krasnodar, dentro do território russo. Aqui nós vemos na fotografia do mapa justamente a região atingida pela Ucrânia com seus drones. Em termos de drones, nós sabemos que todos os dias a Rússia lança centenas de drones contra o território da Ucrânia. E dessa vez não foi diferente. Nós tivemos que a Rússia lançou aí, conforme nós podemos observar, 145 drones Shahed contra o território da Ucrânia e também um míssil que não está nessa informação aqui, tá? Mas também houve aí um míssil que a Rússia usou para atacar o território da Ucrânia. Nós temos ainda que 72 dos mísseis foram abatidos por parte, drones no caso, foram abatidos por parte da Ucrânia, segundo as informações, e outros caíram em localizações sem grandes danos porque teriam sido desviados por guerra eletrônica. Embora, apesar disso, alguns alvos foram atingidos no território da Ucrânia, como ocorre todos os dias. Tanto é que nós temos esta informação aqui do próprio Zelensky a respeito do ataque que a Ucrânia sofre por parte da Rússia. Então, o Zelensky comunica nas suas redes sociais, tanto no Telegram quanto no Twitter, esta informação dizendo que justamente agora, em muitas regiões, você literalmente pode ouvir que a Rússia ataca de verdade. Por volta de 40 drones Shahed estão nos ares, nos nossos céus, e o nosso sistema de defesa antiaérea está em atividade. Então, o Zelensky publicou, inclusive, esta informação com esta foto, tanto no seu Telegram quanto no seu Twitter, justamente após o resultado da relação telefônica, da ligação telefônica entre o Trump e o Putin. Em outras palavras, após a reunião do Putin com o Trump, entre Washington e a Casa Branca e Moscou, nós tivemos essa discussão irônica que após o Putin ter desligado o telefone, a Rússia faz ataques contra a Ucrânia, justamente contra as regiões de infraestrutura, sobretudo energética. E aí, segundo o Zelensky, infelizmente, há especialmente ataques contra a infraestrutura civil. Tá certo? Um míssil Shahed, um drone, em direção a um hospital na região de Sami.
ok? Ataques em cidades, no Donetsk, na região de Donetsk, e também ataques correntemente nos céus e também sobre Kiev, e também Sami, Chernihiv, Poltava, Kharkiv, Dnipro, etc. Uma série de regiões da Ucrânia sofrendo ataques por parte da Rússia, e tais ataques se dão após a Rússia ter acertado com o Trump de que não iria atacar a infraestrutura de energia no território da Ucrânia. Tudo bem? Vamos acompanhar. Agora, o que eles conversaram de fato nesta reunião? No caso, houve a conversa entre o Trump e o Putin ontem, e o que eles discutiram foi justamente de que a infraestrutura não deveria ser atacada. Este é o ponto. Porém, não é o que nos parece que ocorreu, tá? Agora, outra questão importante: precisa avisar os ucranianos. Sabe aquela discussão que era muito comum? Tem que avisar os russos a respeito de alguma questão da diplomacia, uma expressão da Guerra Fria e tal. Agora, nós vemos os Estados Unidos e a Rússia chegando a certos acordos que precisam ser repassados para a Ucrânia, tá? O Zelensky, por sua vez, ontem comentou a respeito dos ataques que sofria por parte da Rússia nas diversas regiões do território ucraniano, mas, mesmo assim, na sequência, ele vai trazer informações de que estaria disposto, sim, ao cessar-fogo, conforme o que a Rússia eventualmente acertou com os Estados Unidos, ou seja, que seria o cessar-fogo de não atingir a infraestrutura de energia de parte a parte. Só que, um detalhe, nós falamos aqui ontem sobre isso, é justamente na infraestrutura de energia que a Ucrânia obtém algum ganho. A Ucrânia tem várias perdas territoriais, em termos de material humano, de modo bem significativo, tá? Mas quando o assunto é atingir infraestrutura, sobretudo com drones, a Ucrânia, de certa maneira, tem algum resultado positivo quando atinge. Nós falamos aqui refinarias de petróleo, a infraestrutura de gasodutos da Rússia e coisas do gênero, que são fundamentais para a geração de energia, petróleo e gás, que a Rússia é fundamental e importante nesse setor da economia, conforme sabemos, em decorrência da Rússia ter grandes reservas de petróleo no seu território e enormes reservas de gás, tá? Então, nesse ponto, seria até mais negativo para a Ucrânia. No fronte de guerra, nós temos a Rússia avançando, conforme nós observamos, pouco, segundo muitos apontam, mas o fato é que avança, e este avanço também se dá com uma perda considerável em termos de material humano, tá? Então há uma perda significativa por parte da Rússia à medida que avança quando o assunto é perda humana, ou seja, muitos soldados acabam perdendo a vida, tal. Certo? Agora, hoje nós temos as conversas telefônicas entre Donald Trump e Zelensky. Tais conversas ocorreram por telefone também. É a primeira conversa entre os dois líderes diretamente após todo aquele vexame que foi o encontro do Zelensky com o Trump na Casa Branca, de modo que ali ficou-nos claro que o objetivo do governo americano era expor o Zelensky, era simplesmente humilhar a Ucrânia, tá? E agora nós temos essa conversa telefônica entre o Donald Trump e o Zelensky. Não sabemos o que foi conversado. O Trump não entrou nesses detalhes. Segundo as informações do Trump, publicado em suas redes sociais, ele diz aí que justamente agora tive uma boa conversa telefônica com o presidente Zelensky da Ucrânia, tá? No caso, isso demorou aí, não é aproximadamente 1 hora. Muito mais discussão foi, no caso, muito da discussão foi baseada na chamada telefônica feita ontem com o presidente Putin. Ok? Então, segundo Trump, a conversa que ele teve com o Zelensky hoje se deu conforme os assuntos que o Trump discutiu com o Putin ontem, tá? Então, e aí, segundo ainda o presidente Putin, enfim, entre a Rússia e a Ucrânia, nos termos em que eles requerem e também que eles precisam, ok? Nós temos muito para fazer, ok? E eu falarei com o secretário de Estado, o Marco Rubio, e também o secretário de Segurança Nacional, o Michael Watts, para darem uma descrição mais apurada dos pontos discutidos. Ou seja, o que o Trump e o Zelensky conversaram ainda vai ser, ok, trazido a público na sequência. Eu gravo o vídeo às 17 horas aqui no estado de São Paulo, fuso horário de Brasília, tudo bem? Então, até a noite, provavelmente nós teremos
as informações através do Marco Rubio e também do secretário de Defesa dos Estados Unidos ali, o Michael Waltz, a respeito do que foi conversado entre o Trump e o Zelensky, tá? Então, uma conversa dessa natureza, muitos vão discutir, não se faz via telefone. Olha, no mundo globalizado como temos hoje, é muito comum a videoconferência, esse é o fato. Agora, o que não se faz mesmo é uma conversa dessa magnitude à luz da imprensa, conforme foi a reunião entre o Zelensky e o Trump na Casa Branca, que nós analisamos aqui basicamente em tempo real, né, no nosso canal do YouTube. Certo? Então vamos acompanhar, aguardar aí as informações do que foi discutido entre o Trump e o Zelensky. Outro assunto importante é a posição do Zelensky. O Zelensky está disposto a aceitar as propostas dos Estados Unidos junto com a Rússia, tá? Evidenciando uma coisa importante. Segundo nós podemos observar, o Zelensky quer a paz. E aí, conforme informação do Zelensky, a Ucrânia preparará e fornecerá uma lista de instalações de energia, infraestrutura e civis que a Federação Russa deve parar de atacar. E se a Rússia parar de atacar essas instalações, a Ucrânia também não atacará o setor de energia do país agressor. Tá? Então, segundo o Zelensky, a Ucrânia está disposta a acatar, sim, esse acordo entre o Trump e o Putin. Agora, quem fez críticas bem pesadas contra a ligação entre o Trump e o Zelensky e o Putin foi o Boris Johnson. Boris Johnson é um ex-primeiro-ministro do Reino Unido, pessoa totalmente, desprezível, porque ele impôs o lockdown, as populações mais faziam festas, enfim. Mas ele disse ali que o Putin estava humilhando o Trump e estava rindo na cara do Ocidente e dos Estados Unidos. Situação complicada aí, o quanto os líderes ocidentais, lideranças políticas dos aliados dos Estados Unidos, têm criticado bastante o modo como o Trump está conduzindo aí este cessar-fogo, esta tentativa de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Nós vimos que o cessar-fogo entre o Estado de Israel e o Hamas ontem basicamente deixou de existir, justamente porque nós entraríamos numa segunda fase e Israel, nessa segunda fase, teria que retirar suas tropas militares do território da faixa de Gaza. Porém, nós temos que Israel não dá continuidade ao cessar-fogo com o Hamas. E aí existem algumas interpretações. Uma delas é de que o modo como o Trump agiu faz com que nasça, na percepção de aliados dos Estados Unidos, de que não dá para confiar nas intermediações políticas do governo dos Estados Unidos. Tudo bem? Isso é um ponto. Então não teria por que Israel respeitar, eventualmente, decisões políticas que tem o Donald Trump como fiador, digamos assim. Este é um ponto importante. É curiosa essa interpretação e eu acho bem razoável, né? Agora, outra questão é que o governo de Israel não está interessado em deixar militarmente a faixa de Gaza e pretende continuar lutando militarmente contra o Hamas. Tanto é que no ataque que Israel fez ao Hamas há alguns dias, ontem ou ontem, não tenho certeza do dia, nós tivemos que um dos líderes ali, intermediários do Hamas, foi abatido. Tá? Então nós temos que o cessar-fogo intermediado pelos Estados Unidos na questão do Oriente Médio acabou não se cumprindo totalmente, já acabou e a guerra volta entre Israel e Hamas. Tá? Então uma percepção das lideranças ocidentais de que não dá para confiar no Trump e não dá para levar adiante as intermediações diplomáticas do governo dos Estados Unidos no atual cenário. Tá? Vamos acompanhar. De qualquer maneira, o Boris Johnson fez críticas bem pesadas contra o Trump ontem, tá? Outra coisa importante que o Zelensky tratou é o seguinte, parece que o Trump e o Putin discutiram a troca de prisioneiros, mas isso já estava meio que acordado. É comum no decurso da guerra essa troca de prisioneiros e, pelo que parece, 175 prisioneiros ucranianos voltaram para casa. E o equivalente de russos também numa troca de prisioneiros. Nós temos aí estas fotografias divulgadas na imprensa ucraniana. Tá? E se nós observarmos ali também por parte da Rússia, nós temos os russos também sendo recebidos no território da Rússia nessa troca de prisioneiros. Então não houve novidade alguma, segundo aí o Zelensky, nessa questão toda. Vamos continuar acompanhando. Tá? Outra coisa importante, o Zelensky disse que a Rússia está se preparando para fazer uma ofensiva forte em Kharkiv, Zaporizhia e Sami. Vamos acompanhar no mapa, até porque a compreensão da geopolítica quer
não é uma análise a partir do mapa. Aqui nós temos uma representação cartográfica que nos expressa os limites fronteiriços da guerra, e segundo o Zelensky, haveria uma forte incursão militar por parte da Rússia nos territórios de Sami, tá? No território de Kharkiv e também no território de Zaporizhia. Então, nessas 3 frentes, tá? Agora, o que chama atenção é justamente os outros territórios. Notem vocês o seguinte: ao norte de Sami, é aqui que nós temos o território de Kursk, tudo bem? Aqui ao norte de Kharkiv é onde nós temos o território de Belgorod. Aliás, a discussão de que há uma incursão militar da Ucrânia nesta região desde Sami contra o território de Belgorod seria nesta região ali, tudo bem ou não? Né? Então, a partir da região de Sami, nós teríamos uma incursão militar terrestre dos ucranianos contra o território de Belgorod, tá? Mas essa informação ainda precisa ser melhor analisada e avaliada, tudo bem? Agora, aqui, a partir de Kursk, como nós temos a Rússia fazendo uma força militar importante aqui, resta-nos saber se eles vão parar na fronteira ou se eles irão realmente avançar para o território ucraniano. E aqui, no caso, nós temos incursões militares russas dentro do território de Kharkiv a partir de Belgorod. Então, o mais razoável para a Ucrânia seria, caso fosse, fazer este caminho aqui, ó, desde Sami para o território de Belgorod. Ou para ir para Kursk, ou para tentar voltar aqui na direção de Kharkiv e fechar o acesso russo à região de Kharkiv, território ucraniano. Vamos acompanhar essas questões do fronte de guerra nos próximos dias. Se houver mudanças de terreno, nós iremos acompanhar aqui com vocês. No mais é isso. Se você chegou até aqui, agradeço a presença. Reitero a você para deixar o like, se inscrever no canal e divulgar o conteúdo para as pessoas que acompanham e gostam de geopolítica. No mais é isso. Bons estudos, respeitem a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.